Glória a Deus. Amém? Pode se assentar. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero aqui dar as boas-vindas aos queridos que estão cooperando conosco nessa noite. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Que vocês se sintam à vontade. Eu espero em Deus que vocês já tenham sentido a presença do Senhor Jesus na vida de vocês. Amém? Amém. Todo mundo que está de pé lá atrás pode vir tomar um lugarzinho aqui na frente. Assim vocês não ficam de pé na hora da palavra, vocês sentam em paz. Graças a Deus, né? Tá faltando lugar. Todo culto tá faltando lugar. Graças a Deus. É por isso que a gente está projetando um lugar maior, né, queridos? Porque o Senhor é bom. Nós estamos aqui para falar dele, para falar das coisas que ele faz. Então a gente vai se ajustando enquanto isso. Amém? Abra a palavra do Senhor Jesus comigo no livro de Romanos, capítulo 7. Romanos 7. Romanos, capítulo 7. Quem achou? Diga amém. Amém. Nós vamos ler o verso 19. Que diz assim: pois o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse sim faço. Amém? Amém. O Senhor ministrou algo no meu coração, eu quero dividir com vocês. Na verdade, é muito interessante porque eu tinha preparado uma outra palavra. E enquanto eu estava ali dentro, antes do culto começar, o Senhor começou a ministrar outra coisa no meu coração. E daí eu corri para anotar aquilo que o Senhor tinha ministrado à minha vida, mas depois, durante o culto, muita coisa fez sentido. E eu glorifico o nome de Jesus porque o culto é dele, é ele quem faz, é ele que opera, é ele quem ministra. E daí, Paulo está falando isso, né? E o Senhor me disse assim: por que será que a gente faz o que não quer fazer? Age como não quer agir? Por que será nas nossas vidas, quantas vezes nós estando no Senhor, e sabe o que o Senhor me dizia? Que muitas vezes esse versículo ele é tão forte em nós, é algo tão real, é uma luta tão constante, que impede os nossos milagres, que impede da gente viver o sobrenatural de Deus e as coisas que o Senhor quer fazer em nós. E daí, eu estava falando com o Senhor, e Ele me deu um outro versículo. E esse versículo é um versículo que eu gosto muito, que é Romanos 12, 2. Que vai dizer assim, tá aí pertinho. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E daí, quantas vezes a gente se pergunta o porquê que a gente não consegue desfrutar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então o Senhor soou no meu coração: sabotadores. E daí o Senhor me disse: os sabotadores que te impedem de viver os milagres. E daí eu disse: Deus, amém. E o que são sabotadores? Porque nós estamos num culto de milagres. Como que eu não vou pregar de milagres? O Senhor disse: mas vai pregar sobre sabotadores, porque tem gente que não está vivendo milagre por conta de se auto-sabotar. Por conta dos sabotadores que ainda estão escondidinhos ali na vida, nos sentimentos, nas situações, em coisas que foram vividas. E o Senhor me dizia assim: sabotadores são feridas mal curadas ou não curadas. São situações não resolvidas. São coisas que nós deixamos pra lá e seguimos a vida como se aquilo não fosse ter nenhum tipo de influência sobre nós. E o Senhor dizia: mas tem.
Porque os sabotadores vão criando fortalezas mentais. Fortalezas, e a palavra vai dizer: não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas renoveis a tua mente pela palavra. E porque muitas vezes nós não estamos mergulhados na palavra, nós não temos a nossa mente renovada. Então nós ficamos amoldados ao padrão ou do mundo ou ao padrão daqueles que nos criaram. Como, por exemplo, figuras de autoridade que diziam: você não é capaz, você não consegue, você não vai ser nada, você é um incapaz, você não vai crescer, vai ser um fracassado, vai ser uma desastrada. Tudo que você faz não dá certo. E daí o Senhor me dizia que isso vai criando fortalezas mentais em nós. E se nós não entendermos o quanto é importante essa renovação da mente, a gente não vive os milagres. Não vive. E daí você fica presa, você fica preso, e você vê pessoas vivendo milagres, você vê pessoas alcançando coisas, e você diz: por que eu parece que não saio do lugar? Meu Deus. Porque parece, olha lá fulano, fluindo em Deus, vivendo o extraordinário de Deus, vivendo coisas maravilhosas com o Senhor, na unção, na presença, vivendo milagres materiais. Porque eu vou dizer uma coisa: nem milagres materiais chegam. Meu Deus. Se a gente não está verdadeiramente curado, tratado e liberto de coisas que nós precisamos estar. Meu Deus. E daí o Senhor ministrava muito o meu coração, porque o Senhor me dizia assim: e os sabotadores roubam a tua fé, tua alegria, a tua esperança. Eles vão minando. E sabe qual é o problema? A gente não está sabendo lutar com isso. A gente não está sabendo lidar com os sabotadores. A gente não está sabendo lidar, porque o Senhor me dizia assim, que existem feridas que nós aprendemos que calá-las é a solução. Eu vou calar essa ferida aqui, e daí pronto, não vai ter poder sobre mim. Eu vou colocar lá no fundo do baú, lá no fundinho, porque daí eu finjo que ela não existe, e tá tudo certo, eu vou viver minha vida, e tá tudo bem. E o Senhor dizia assim: pois é, mas isso te paralisa, isso interrompe aquilo que Deus quer que você viva. Meu Deus. Isso te coloca em conflitos internos. Sabe essa estabilidade que você quer e não tem? Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Essa estabilidade emocional, essa estabilidade espiritual, essa estabilidade sentimental que você deseja e não consegue ter. Meu Deus. O Senhor dizia: sabotadores. Meu Deus. Aleluia. Eles drenam a tua energia, a tua fé, a tua alegria. E o Senhor dizia: sabe, eles são difíceis da gente perceber. Porque a gente pensa, porque veio para a igreja, está aqui, está ouvindo a palavra, está sendo liberto de muitas coisas. Eu sempre digo isso. E daí você deixa coisas que você fazia e não faz mais, porque o Espírito de Deus vai te convencendo. Então você não faz mais aquilo, você não pratica mais aquilo, você é isso, você é aquilo, mas tudo aquilo que está dentro ainda está ali. Meu Deus. Porque o que está dentro a gente tem dificuldade de mexer. Porque o que está dentro a gente tem dificuldade de pôr para fora. E o Senhor me dizia assim, sabe? Os sabotadores, eu anotei, eles destroem a forma que você se vê. Distorcem a visão que você tem sobre você mesmo, sobre você mesma. Ele distorce aquilo que você acredita e deveria acreditar a respeito de você. Isso é tão forte, sabe por quê? Porque Deus está dizendo: você pode. Mas o seu sabotador é tão grande que você diz: não, eu não posso. Você chega a achar que sabe mais do que Deus. Meu Deus. Porque o sabotador, ele faz isso. Você fala: não, Deus não pode me escolher para viver isso, eu não sou capaz. Um sabotador. Porque você tem certeza, você sabe até mais do que Deus, o que Deus acha que tem para você. Você não acredita. E eu digo que eu vivi isso muito tempo. É uma das minhas maiores lutas até hoje dentro do meu ministério. Porque eu digo: não, Senhor, não pode ser que o Senhor vai fazer isso comigo. Não, eu não sou capaz, eu não consigo. E ao mesmo tempo que a minha mente diz isso pra mim, eu digo: não, o Senhor me escolheu. E se Ele me escolheu, Ele me capacita. Eu vou ver o que Ele tem. E o sabotador chamado medo não vai me roubar.
uma casa para alguém hoje em dia? Certeza que é uma brincadeira que tá fazendo, certo? Meu Deus. E na hora o Espírito me disse: o que você está pedindo? Uma casa própria? Eu estou te dando uma casa própria. Você não pediu isso? Você não está renunciando para isso? Você não está buscando viver a minha vontade? Você não abriu mão de emprego, não abriu mão disso, daquilo outro, para viver a minha vontade? Então agora o sabotador não pode falar mais alto do que eu. Eu estou gerando um milagre em você. Porque o sabotador nos impede de viver o que Deus quer que a gente viva. Em todas as áreas da nossa vida. E o Senhor me dizia assim: olha, isso é forte, eu anotei aqui para... Sabotadores são ladrões da nossa construção. Sabotadores são como Sanbalat e Tobias. Neemias estava lá reconstruindo os muros. Vem aqui pra gente bater um papo, uma conversa, que eu quero te falar da sua incapacidade. Eu quero te falar que você não vai conseguir. Eu quero falar que essa obra é muito grande para você. Que você já viveu assim a vida inteira, desse jeito. Por que agora você acha que vai mudar? Por que agora você acha que Deus vai fazer alguma coisa diferente na tua vida? Meu Deus. Você bateu, apanhou. Por que agora você acha que pode ser feliz? É isso que o sabotador faz. E sabe qual é o problema? A gente dá ouvido para isso. A gente para a nossa construção para ouvir o que os sabotadores estão dizendo. E isso começa a distorcer a visão que a gente tem. E isso faz com que a gente viva uma mente cativa. O Senhor não ia deixar um versículo desse na palavra se ele não tivesse fundamento. Renova a tua mente. Cuida da tua mente. Cuida dos teus pensamentos. Cuida. Aleluia. Cuida, porque isso vai dizer muito a respeito de você, das tuas ações. Pensamentos, eu sempre digo isso aqui, eu estudo muito sobre isso porque eu gosto. Porque é uma das maiores batalhas na vida do cristão. Não é contra o diabo, não é contra a inveja, não é contra nada disso. É contra os nossos próprios pensamentos e sentimentos. Os teus pensamentos dizem: você não vai conseguir, porque você está lutando por isso. Por que você está fazendo isso? Você sabe que não vai dar certo, você não consegue. Você lembra lá na sua infância, quando seu pai falou, quando seu professor falou, quando não sei quem disse: é isso aí, você é isso. Por que você está querendo fazer diferente? Porque você acha que vai fazer diferente? Já deu errado na tua vida lá atrás. Já deu errado na sua área sentimental várias vezes, porque você acha que agora alguma coisa diferente vai acontecer. Aleluia. Meu Deus. E sabe, o Senhor me dizia assim que nós vamos sendo governados por esses sabotadores. Aleluia. E eles vão criando em nós fortalezas tão grandes que nós não conseguimos enxergar em nós outra coisa a não ser a incapacidade, a frustração, o eu não consigo. Aleluia. Não vai dar pra mim. Eu realmente sou o que as pessoas falam que eu sou. E o sabotador vai te convencendo daquilo que você não é, mas que um dia te disseram que você era. Vão te convencendo daquilo que você não nasceu pra ser. Meu Deus, olha aí. Mas foi sendo deturpado no decorrer da tua vida e foi formando em você, distorcendo a tua identidade. E sabe, o Senhor me dizia assim, Ele me trouxe alguns sabotadores e eu quero dividir com vocês. E o primeiro é o crítico, exigente. Um sabotador destrutivo, pois ele está sempre procurando defeito em si mesmo e nos outros. Ele sempre evidencia o que você não consegue fazer, o que você não é capaz de viver, e destrói tudo aquilo que você está construindo, porque sempre tem uma visão pessimista. Sim.
Um sabotador que te rouba de começar coisas novas, de dar um passo para as coisas de Deus, porque sempre vai ficar gritando em você: não, você não é bom o suficiente para isso. Você não. Só que isso é tão grave que você começa a ter essa visão dos outros. E nunca o que ninguém faça para você vai ser o suficiente. Nunca o que ninguém faça por você vai ser o suficiente. Sempre vai ser pouco, sempre vai ser menos, sempre vai estar imperfeito. Sabe por quê? Porque você ouviu tanto que nunca estava bom o que você fazia. Você ouviu tanto que nunca era o suficiente o que você fazia, que isso foi ficando impregnado em você. Então você corre pra fazer e nunca acha que tá bom, e está preso nisso, e nunca acha que é o suficiente. Aleluia. Daí o Senhor me disse outro, prestativo. Meu Deus. Sabe aquela pessoa prestativa demais? Sabe aquela pessoa que acha que tem que servir para servir? Meu Deus. Eu só sirvo se eu estiver servindo, se eu estiver fazendo, se eu estiver deitando no chão, se for possível, para as pessoas passarem em cima de mim. Isso não é uma qualidade. Isso de forma excessiva é defeito. É problema. Sabe por quê? Porque te leva a ser uma pessoa dependente emocional. Te leva a ser uma pessoa dependente de aprovação das pessoas o tempo todo. Então você faz, querendo ser aprovado, querendo ser amado, querendo ser o que as pessoas esperam que você seja. Isso faz com que você tenha dificuldade de ser quem você é. Aleluia, Jesus. Daí sabe o que isso faz? Num grupo de amigos que usa droga, você também vai usar droga. Porque você precisa ser aprovado por esse grupo de amigos. Meu Deus. Sim. Faz com que você, no meio da tua família, faça o que todo mundo está fazendo. É uma roda de fofoca? Eu vou sentar aqui também, porque senão eu não vou ser aceita. Faz você viver um relacionamento abusivo. Ai, pastora, você fala de relacionamento abusivo? Falo. Meu Deus. Porque você fica querendo o tempo todo a aprovação do outro. Você fica o tempo todo se submetendo ao que Deus não te fez para se submeter. E o Senhor me dizia assim: porque você é inseguro. E eu me lembrei de mim, porque eu sempre fui muito orgulhosa. Mas o meu orgulho era por insegurança. Meu Deus. Eu nem ligava pra ninguém. Não queria saber. Entrou na minha vida, saiu na minha vida, eu não tô nem aí. Mas na verdade isso era uma ferida de insegurança. Meu Deus. E daí o Senhor me dizia: às vezes a gente acha que está arrasando em áreas da nossa vida, mas na verdade a gente precisa de cura. Meu Deus. Aleluia. Sabe? Saber dizer não? Não quero fazer isso agora. Não sinto paz no meu coração em fazer isso. Meu Deus. Né? Faço. Tá te humilhando, tá acabando com você, tá acabando com tudo que você é. Mas você tá ali, ó. O Senhor me dizia assim, viu? Tudo precisa ter temperança. Tudo precisa ter equilíbrio. Olha aqui, eu pregando sobre gestão emocional. Que loucura, né? Uma palavra que Deus me deu ali, ó, 20 minutos antes de entrar pra cá. Mas sabe por quê? Porque Ele sabia que você ia estar aqui. Porque Ele sabia, você está pedindo por milagre, você está pedindo para ver coisas novas. Ele está dizendo, mas tem sabotadores que estão te roubando. Tem sabotadores que estão te impedindo de viver o que eu quero que você viva. Glória a Deus. Vitimismo. Ó. Foca em sentimentos e vivências dolorosas internas. Remói sentimentos. Não consegue perdoar. Meu Deus. E canaliza todas as suas frustrações nos outros. Meu Deus.
terceiriza a responsabilidade. Eu vou dizer uma coisa pra você: as curas que eu tive que viver foram minha responsabilidade. Eu podia ficar a vida inteira lambendo minhas feridas. Podia. Tudo que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, porque parece que eu não, mas eu tenho uma história. E talvez seja pior do que a sua. Mas sabe, eu decidi que eu não ia terceirizar mais. Eu dizia: Deus, tudo que é meu, que for de responsabilidade minha, independente se fizeram pra mim, eu não quero aqui. Arranca de dentro de mim. Arranca de dentro de mim. Sabe quantas pessoas a gente trata, quantas pessoas eu trato? Pastora, mas um dia me fizeram aquilo, e a pessoa está vivendo isso de forma tão intensa e não vê, que não sai do lugar enquanto não decidir. Pastora, eu não quero isso dentro de mim mais. O que eu tenho que fazer para arrancar? Meu Deus. Mas a gente tem a tendência de ficar o tempo todo culpando as pessoas por aquilo que nós não estamos vivendo. E pior do que isso, a gente culpa os outros e não sai do lugar. Aleluia. Sabe, eu quero dizer uma coisa pra você. Você não é o que te fizeram. Não é. Você não é o que te falaram. Você não é o que foi declarado sobre você na tua vida. O Senhor te trouxe aqui pra dizer: ei, pare de colocar as tuas frustrações e a tua cura na mão de alguém que um dia te feriu. Você é mais do que isso. Você tem coisas novas pra viver. Mas vai ter que querer sair desse lugar. Vai ter que decidir que não quer isso. Vai ter que entender quem você é. Aleluia. O Senhor me dizia assim, sabe? Os nossos próprios pensamentos têm nos paralisado. A gente fica achando que é os outros, que são as coisas. Porque eu vou dizer, quando você tem uma mente em Cristo Jesus, nem as situações te paralisam. Não. Quando você tem uma mente em Cristo, uma mente renovada, buscando por Ele todos os dias. E porque daí às vezes a gente pergunta: Senhor, o que eu quero fazer eu não consigo. Eu quero orar mais, mas não consigo. Eu quero buscar mais, mas não consigo. Eu quero ser curado, mas não consigo. Ele está dizendo: porque os sabotadores ainda estão aí. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para aniquilar os sabotadores da tua vida. E acabar com as desculpas que você tem. Tá pronto? Porque o problema é que quando fala disso a gente não quer. Porque vai acabar com a desculpa. Vai acabar. Você fala: ih, agora eu tô curado, agora não dá pra mais. Ih, agora eu sarei. Ih, agora eu fui liberto. Não dá mais pra usar esse argumento, porque agora Deus entrou e fez alguma coisa aqui. E daí quantas vezes em atendimento, e eu digo isso por mim, digo isso pela Mari, que a gente trabalha junto, quando chega na hora do vamos ver, a pessoa diz: ah, mas eu... Vou parar um pouquinho, é isso? A Mari, né, já é vontade de dar um tapa na cara e falar: em nome de Jesus. Tendo novo para viver, você vai parar um pouquinho para ficar aí preso no velho. Tendo abundância de vida, você vai ficar arrastando suas desculpas, suas feridas, suas correntes, quando o teu Deus te chamou para ser livre. Mas quando chega na hora de largar, as pessoas não querem. Sabe por quê? Porque tem uma coisinha chamada medo. O ladrão da ousadia, que te paralisa e que te prende em gaiolas, que as portas já foram abertas. Te prende em gaiolas, que as portas já foram abertas. Fecha o seu olho aí um pouquinho. Mas fecha com sinceridade. Sabe, o Senhor me dizia assim: a gente precisa começar a identificar quais são os sabotadores da nossa vida. A gente quer viver milagre, mas não vai dar para viver milagre se continuar permitindo que o sabotador vença. Se continuar permitindo que aquilo que você viveu, que aquilo que fizeram com você, que aquilo que fizeram para você, ainda governe quem você é hoje. Ainda governe os teus sentimentos hoje. Ainda governe os teus pensamentos hoje. Sabe, o Senhor te chama hoje porque Ele diz: eu quero curar as tuas feridas. Eu quero tirar você dessa gaiola que você está preso, que você está presa, onde você não vê nada de bom em você, aonde você não enxerga a
Deus. Ah, Deus querido. Remanda candara mandara sora mandaraio. Aramanda candara. Eu vou dizer, ó, fica com o teu olho fechado. É Deus. É o Senhor quer te arrancar desse lugar que você viveu coisas na tua infância, na tua adolescência, viveu violência, viveu e você hoje está reproduzindo isso na vida dos teus filhos, destruindo o emocional deles. Hoje o Senhor te chama para viver algo interno, algo dentro de você, algo dentro de você. Você não consegue bem no trabalho, você começa uma faculdade e não termina, você começa um projeto e não dá fim, e o Senhor está dizendo, é porque os sabotadores estão aí, mas hoje Meu Deus, aleluia. Ele te trouxe aqui para destruir tudo isso. Glória a Deus. E às vezes o teu sabotador é uma mágoa que você tem, Meu Deus. que parece pequenininho, mas está te conduzindo, governando você. Às vezes o teu sabotador é a culpa. Meu Deus, eu fiz isso, eu não devia ter feito. Depois que eu fiz isso, minha vida acabou. Aleluia. Mas sabe, eu quero dizer algo pra você. Sempre tem um novo de Deus. E quem está nele, quando está nele, ele destrói toda a culpa. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você estiver nele, não haverá condenação nenhuma. Não há condenação. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se você viveu eu preciso dizer, se você viveu um abuso, ele quer te curar disso. Seja emocional, seja em que área for, ele quer te curar. Meu Deus. Meu Deus. O Senhor está dizendo isso, está gerando sentimentos em você que estão te paralisando. Se você tem mágoa, seja do pai, seja da mãe, seja do irmão, seja de quem for, ele quer entrar no teu sentimento, ele quer dizer, vamos arrancar isso aí daí. Não vai ficar parado nisso, parada nisso. Eu tenho milagres te esperando do lado de fora da gaiola. Eu tenho milagres para você viver do lado de fora, mas você não consegue sair. Porque tem medo. Meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus, se eu decidir pelo Senhor de verdade, como é que vai ser? Eu vou perder amigos, eu vou perder coisas, e daí? Você vai ganhar liberdade, você vai ganhar cura, vai ganhar restauração, vai ganhar novos muros. Ele cumprirá em você os desejos que Ele te chamou para viver. Sabe, o Senhor te chama porque Ele quer curar a tua paternidade, a tua maternidade. Ele quer curar sim. Deus não é só da casa, da carne, não, é mais do que isso. Isso é um complemento de quem Deus é. Isso é a cereja do bolo. Ele gosta de curar, Ele gosta de tratar ferida, Ele gosta de libertar, Ele gosta de dizer para você, eu te escolhi, eu te gerei, você não é um engano. Eu tenho coisas para fazer em você, eu tenho um futuro preparado para você. Um futuro, meu Deus! Você não tem perspectiva de futuro. Você não sonha. Está só sobrevivendo. E tem um futuro preparado para você. Você não consegue ir para um lugar melhor, uma coisa maior, porque você pensa, um dia falaram que eu não ia conseguir, que eu sou fraco, que eu sou fraca, que eu sou incapaz, que eu sou burro. Isso está te governando até hoje. Meu Deus. Tem milagres esperando você do lado de fora, você não consegue sair.
Você foi rejeitado, foi rejeitada. Em um momento da tua vida e está lá ainda naquela rejeição. Não interessa se seu pai não te quis. Não interessa se sua mãe não te planejou. O teu pai perfeito gerou você. E ele te gerou, ele disse vai nascer, vai crescer e você é perfeito, perfeita. Eu olho todos os dias para Elisa, que é a minha filha de 3 autistas, porque eu tenho 3. E ela é nível 3 de suporte todos os dias. Eu olho para ela e eu digo, você é perfeita, filha, a mamãe te ama. Você vai falar, você vai ser funcional, você vai ter uma vida plena em Jesus. Eu declaro bênção sobre a vida dos meus filhos. É fácil, não é, queridos? Mas sabe, a gente pode escrever diferente. Ai. E hoje o Senhor está dizendo, eu quero te curar, eu quero te libertar para você viver milagres e escrever um futuro diferente para a tua geração. Hoje Ele te chama para um encontro íntimo, para dizer para você quais são os seus sabotadores. Hoje Ele te chama para declarar a sua libertação, mas não adianta você esconder os sabotadores que a gente fica querendo esconder. Não, imagina, eu já fui curada nisso. Não, imagina, eu já fui liberto nisso. Mentira, tá aqui, Senhor, e dói. Dói, me arranca disso, Senhor, eu não quero. Mas a gente trouxe aqui para dizer, viu? Você pode todas as coisas em mim. Porque eu te fortaleço para passar em todos os processos necessários para viver tudo que eu tenho para você. Quando tem gente achando que Deus quer dar as coisas, não consegue desfrutar de uma vida abundante, porque ele entende que o que Ele quer fazer é dentro. Enquanto Ele vai fazendo dentro, de verdade, os milagres fora começam a acontecer. Quer viver milagre do lado de fora? Quer? Ah, eu quero ver milagre, igual a pastora está vivendo. Eu quero ganhar casa, eu quero ganhar os móveis da casa, eu quero ganhar dinheiro. Eu não sei o que você quer ganhar tanto. Essa semana nós estávamos lá, o pastor falou, meu Deus, amor, não tem dinheiro para pagar o carro, meu Deus. Ai, amor, o que nós vamos fazer, Senhor, e tal. Daqui a pouco ele veio. Recebi um pix. Aleluia. O valor do carro. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos testemunhos a gente tem gerado para a glória de Deus? Eu compartilho, sabe por quê? Porque ativar a tua fé. Ativar a tua fé. Quando eu digo querido, você não sabe. Eu queria um lustre. Chegou uma pessoa e disse, tá aqui o lustre. O que você queria? Aleluia. Não é porque o meu Deus é um Deus que dá coisas materiais, mas é que Ele começa aqui, ó. Aleluia, Jesus. Dentro. Quer coisas de fora? Começa dentro. Quer viver milagres fora? Começa dentro. Quer testemunhar cura, libertação, restauração fora? Começa dentro. E hoje Ele te chama para começar o milagre dentro, porque Ele tem pressa de te dar o que está pronto para você receber fora. Primeiro a gente vive o que ninguém vê, para depois testemunhar o que Ele faz do lado de fora. E hoje o Senhor te trouxe aqui. Fica de pé. Para dizer que Ele quer renovar a tua mente.